Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Direito e Ordem, edição especial Mulheres de Sucesso, parte 1, hein, galera? E olha só, como eu pensei nesse tema, por que eu resolvi escolher esse tema para falarmos aqui no Direito e Ordem, Mulheres de Sucesso? Eu tenho observado, especialmente no mês das mulheres, que muito se fala do tratamento dispendido às mulheres, não é? A selvageria, a criminalidade, a violência, mas pouco se fala sobre o tratamento em que uma mulher dispensa a outra. Pouco se fala sobre elogiarmos as nossas mulheres, entre nós mulheres. Como é que nós vamos cobrar dos homens uma educação, um elogio, se nós não praticamos entre nós? Então eu quero desafiar você agora a entrar no perfil do WhatsApp de uma amiga que você realmente conhece, que você realmente admira. Printa lá uma foto, marca o arroba dela. Eu te espero, vai lá. É de graça. Elogiar uma mulher e um elogio vindo de outra mulher é sucesso total. E é por isso que eu pensei neste nome para essa edição do programa. É parte 1, hein, galera? Mulheres de Sucesso. E é com muito carinho, com muita honra que hoje eu recebo para fazer este programa junto comigo a Ana. Ana, muito obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra ter você aqui. Oi, Jaque. Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra minha, né? Pelo seu convite, eu agradeço muito, tô muito feliz por estar aqui hoje e vamos colocar esse papo em dia hoje. Obrigada mais uma vez. Eu convidei você para abrir esse programa comigo, Ana, porque eu conheço a sua história. É claro que tem muito mais para dividir aqui com a galera que está acompanhando. Gente, sim, já curte, comenta, compartilha, que esse programa tá incrível. A história da Ana é uma história muito linda, de uma mulher muito forte, que é mãe, obrigada, que é mulher, né, esposa, e passou ao longo da sua trajetória por sim, caminhos muito difíceis, como eu tenho certeza que muitas de vocês, assim como eu, também passamos. E às vezes nós precisamos contar essas histórias que vão servir de motivação para outras mulheres. A Ana hoje é esteticista, a Ana é empresária, sim, né, Ana? Eu queria sim, que você compartilhasse um pouquinho da sua história com a gente. Então, já que a minha trajetória, como a gente já se conhece há um tempo, eu comecei na área da estética por um amor mesmo. A área da estética foi onde eu me descobri. E eu vim de uma área totalmente diferente, né? Eu vim da área do frigorífico, trabalhei 9 anos, foi uma trajetória bem diferente, mas eu sempre tive o sonho do jaleco branco. Olha que legal. Então, o jaleco branco sempre foi o que eu queria, que eu almejava. E esse lado de cuidar, né? De cuidar do próximo. Então, quando eu vi a estética, foi onde eu me descobri. Foi através de uma amiga, né? A gente conversando. Ela era da área da estética e eu da área do escritório. E ela falou pra mim, né? Falou assim, Ana, você conhece estética? Eu falei, nossa, estética? Como assim? Como assim, né? Como assim estética? E eu comecei a pesquisar, YouTube, vídeos, que graças a Deus o YouTube tem essa rica informação, né, de vídeos. E nisso que eu pesquisei, tracei metas, fiz metas e falei assim, não, vou entrar na faculdade. Quando foi no ano de 2020, eu anotei num papel, peguei um papel e falei assim, não, vou traçar metas. Coloquei lá, em 2020, entrar na faculdade. Em 3 anos, me formar. Em 1 ano, trabalhar para alguém. E como a gente já tinha conversado, né? Eu recebi o conselho, né? De uma pessoa, né? Uma doutora, que falou para mim, né? Ana, quando você for entrar em uma empresa, não entra nessa empresa como se você fosse um funcionário, mas entra nessa empresa como se você fosse
um patrão, um dono, uma empreendedora, que foi o que eu fiz. E me dediquei, coloquei o meu coração lá. E entrei, trabalhei, saí de onde eu estava, né? E tô até hoje, graças a Deus. Foi difícil, a época da faculdade não foi fácil. Levava minha maca pequenininha, não era... Pequenininha não, minha maca grande, de Uber. Levava para o seu trabalho que não tinha nada que a não ver tinha com nada estética. a ver com estética. Levava minha maca, atendia e trabalhava o dia inteiro, atendia no meu horário do meu almoço, voltava para os bois, para o faturamento. E graças a Deus o pessoal do escritório sempre foi muito compreensível comigo. Todo mundo sempre me apoiou. Eu só tenho a agradecer o pessoal que se tornou uma família. Eu trabalhei lá 9 anos, foi a idade do meu filho. E que foi uma jornada bem difícil, porque meu filho era pequeno. Então eu saía muito cedo, voltava muito tarde. E eu tinha que trabalhar. Sempre tive que trabalhar. E eu atendia, graças a Deus. Aprendi a técnica na faculdade e já ia atender. Olha que bacana, que história linda, né? E aí você traçou as metas, Tracei. você anotou essas Anotei. metas e você foi atrás. Não foi um presente que te Não. deram, você não ganhou nada. Não. A sua cadeira, a cadeira que você tem hoje, o lugar que você tem hoje de empresária, Sim. no ramo da estética, Uhum. foi bem suado, bem Foi, lutado e muito. mãe na trajetória, Aham. não é? Sim. E, Ana, conta pra nós. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão ouvindo a gente agora, inclusive deixa aqui pra nós se você está passando por isso, anota, marca aqui, comenta aqui pra nós. Ou se você conhece alguém que passa por isso, porque, gente, é muito mais fácil olhar e apontar depois que já está construído. Sim. Né? É muito mais fácil você apontar uma outra mulher e achar o que falta e achar algum defeito e comentar e reiterar isso, não é? Mas se colocar no lugar dela, entender a história dela e enaltecer é o que eu, pelo menos particularmente, tenho visto pouco. Muito pouco. Então, esse conselho que te deram, né? Eu tenho visto no noticiário que as empresas não estão querendo contratar a turma da geração Z. Sim. Né? Estão levando os pais para entrevistas de emprego, não estão sabendo se posicionar, se expressar, estão chegando atrasados. E olha o conselho que você ouviu. Sim. Queria que você repetisse para nós. O conselho, olha, no momento, quando ela me falou, eu não entendi muito bem, né? Eu falei, nossa, eu vou entrar numa empresa como funcionária e me colocar como chefe. Mas como assim, né? Mas depois fez total sentido, porque hoje, como eu abri a minha empresa, o meu espaço, graças a Deus com muita luta, eu vejo todas as dificuldades que uma empresa tem. De você gerir, de você divulgar, de você comprar produtos, insumos, atender cliente, você recepcionar um cliente, de um café que você vai recepcionar um cliente a um chão que você quer que seja limpo, brilhando. Exatamente. Não é? É uma coisa assim que me ajudou muito, foi fundamental para mim. Então, já foi uma mudança de mentalidade. Foi muito. E talvez até uma virada de chave. Nessa época, você já estava na faculdade. Já estava na faculdade, eu estava para sair da outra empresa, né? Dos boizinhos. Dos boizinhos. Conta pra nós aqui, só para o pessoal entender esses boizinhos. Gente, eu trabalhava em um escritório de representação de frigoríficos. Amo a Central Carnes, vou até falar. Um abraço, Central. Um abraço, o pessoal vai ver depois. E eu trabalhava como faturista. E o pessoal sempre me apoiou. Então, na hora do almoço, eu tava com meu caderno e estudando. E eu levava a minha maca. Deixava a minha maca, às vezes, no cantinho, no final nos 2 últimos anos da faculdade. Deixava a minha maca no cantinho, né, da sala. Quando dava o horário do almoço, eu ia atender. Atendia também, né, no final do expediente, né, quando eu tava de férias.
Então eu já atendia. Então é assim, zero preguiça, força de vontade, vamos lá. Tem que atender, pôr em prática. Pôr em prática, tem que arrumar uma forma de você tirar ali, extrair da teoria a prática. Isso. E para quem tá reclamando hoje, Ana, que tá difícil, né? Conta para nós o período ali da pandemia, a transição e a transformação ali da Ana para mãezinha, Ana mãezinha. Olha, a pandemia foi bem complicado, porque quando eu entrei na faculdade foi em 2020. Então eu fiquei 3 meses na faculdade. Já tinha o meu pequeno, né, o Thales estava com 5 anos. Então a minha rotina era muito difícil. Então eu acordava às 5:30 da manhã, deixava ele com a minha sogra, ou às vezes meu esposo ficava com ele se ele fosse entrar mais tarde. Aí ia na verdade a gente vira para outra cidade, né? A gente vai para outra cidade, porque como a gente mora no interior, Caieiras, para ir para Lapa é outro itinerário, né? Uma viagemzinha. É uma viagem. Então eu pegava o ônibus, o MTU, ia para Lapa, entrava às 8, trabalhava o dia inteiro, e às 6 descia ali para a estação, pegava o trem, ia para a faculdade até 10 horas. Voltava para casa às 11:30 da noite, aí sim que eu via o meu filho, e ele ficava me esperando para ir toda noite, eu via ele. Olha, era assim que eu via. E por que estética, Ana? De onde veio essa paixão? Então, a estética, gente, o meu sonho era o sonho do jaleco branco. Quando eu era mais jovem, antes de casar, eu tive a vontade de fazer nutrição. Aí eu falei, fiz o vestibular, não fiz nutrição. Aí eu falei assim, vou fazer análises clínicas. Fui lá, fiz análises clínicas, semestre. Não gostei. Falei, gente, não é pra mim, análises clínicas. Fui fazer a parte dos exames, eu falei, gente, não me identifiquei e desisti. O que eu fui fazer? A faculdade de mãe, né? Casei, virei mãe, com muito orgulho, graças a Deus tenho meu filho, que é uma bênção, tenho muito orgulho dele. E a rotina do casamento não é estressante, é uma rotina diferente. Sim. E com um filho pequeno é muito difícil, né? Aí o que eu pensei? Eu falei assim, vou esperar o Thales crescer um pouco, aí eu entro na faculdade, porque eu era muito jovem quando eu casei, então o sonho de fazer a faculdade não tinha mais, né? Aí esperei o Thales fazer 5 anos, quando ele fez 5 anos que eu entrei na faculdade, que aí eu gerei minhas metas. Só que a estética foi o que eu falei, né? Conversando com uma amiga, que eu queria sair da área de escritório para uma área de estética, né? Uma área de estética não, da área da saúde, do jaleco branco. E nisso ela falou assim, Ana, você não quer fazer estética? Pesquisa. Porque eu tô querendo sair dessa área, eu vou pro administrativo. E a gente fez essa troca. Sim, aí conforme você pesquisou no YouTube que você falou, já desenvolveu a paixão ali, o interesse? Foi, porque eu sempre tive isso de cuidado, né? Eu sempre gostei de cuidar. A enfermagem eu pensei, radiologia eu pensei, mas quando eu vi estética, foi amor à primeira vista. Eu falei, gente, esse ato de cuidar do outro, de trazer uma transformação, nossa, foi maravilhoso. Foi amor à primeira vista. E esse amor pleno e duradouro, sim, foi o que te trouxe até aqui hoje. 4 anos já que eu tô na área, graças a Deus. E com meu espaço agora, né, em Caieiras. Conta um pouquinho pra gente do seu espaço. Gente, o meu espaço eu inaugurei em dezembro, dia 1º de dezembro. Foi uma bênção, estava no meu planejamento da época da faculdade, gente, antes da pandemia. Já estava anotado. Já estava anotado. Eu anotei tudo lá bonitinho, que eu ia sair com 1 ano dessa empresa, que eu trabalhasse na área da estética, eu ia montar o meu espaço. E graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que realizou meu sonho, né?
E eu consegui montar meu espaço de estética, uma sala lá em Caieiras, ali na Ambrosina do Carmo Bonaguide. Ali no centro, perto do Poupa Tempo. E não só a faculdade, não só a paixão te estagnaram. Você continuou buscando, você fez outros cursos. Muitos cursos. Porque a área da saúde, graças a Deus, a Anvisa reconhece que a estética faz parte da área da saúde. Então, eu tenho orgulho de falar que eu sou da área da saúde, continuei com cursos, batalha atrás de batalha, porque a gente tem que continuar estudando sempre. Sempre tem um aparelho novo, sempre tem uma técnica nova. Quando eu estava montando o meu espaço, eu já fui procurando cursos para me atualizar. Fiz uma extensão de toxina botulínica, que é o famoso Botox, né? Que é o nome comercial. Fiz o de enzimas, né? Que é a mesoterapia. Fiz uma atualização de limpeza de pele, que foi aonde abriu os meus caminhos, que eu criei o meu método exclusivo. Exclusivo. Depois eu vou contar pra vocês a história do exclusivo. Eu criei o meu método exclusivo de limpeza de pele, que eu procuro trazer esse atendimento humanizado. Eu não quero trazer para os meus pacientes, os meus clientes, protocolos prontos, protocolos para pessoas iguais. Porque como a gente falou, a gente estava conversando, eu não acho que... não é. Cada ser é único, cada pele é uma pele. Então não tenho por que eu colocar um protocolo nas mesmas pessoas. Cada mulher tem um jeito, tem um ciclo. Tem uma pele que é mais seca, uma pele que é mais oleosa. Então eu faço dessa maneira diferente, exclusiva. E tem também a questão da idade, né? Idade, se a pessoa toma muito sol, o que ela come, o que não come. Então fazer uma ficha de anamnese muito bem detalhada, muito bem feita, para fazer um trabalho muito bem feito. É isso que eu quero entregar, esse trabalho humanizado, sabe? Não aquela coisa robótica. E entregar um pouco do meu carinho, né? Que eu sou muito coração. Acho que eu tenho esse problema aí, gente. Muito Quem conhece a Ana, que tá acompanhando a gente aí, deixa um comentário aqui. Gente, muito coração, né? Muito. Eu me entrego demais, gente. Tudo que eu faço é por amor. A estética para mim é por amor. Eu até anotei aqui que para mim a estética, além de ser o bem-estar, ela é qualidade de vida. Porque eu quero trazer isso para a pessoa, uma qualidade de vida, que ela se sinta bem, que ela saia do meu espaço e fala assim, poxa, tô me sentindo bem. Não só pelo resultado, porque às vezes o cliente quer o resultado imediato e ele não vem, na maioria das vezes, inclusive, né? Mas foi por esse carinho, já vou contar, já vou antecipar aqui para vocês, que eu também desenvolvi um carinho muito grande pela Ana. A Ana... Espero não me emocionar aqui contando isso. Espero não me emocionar, porque eu conheci a Ana há um tempo. E quando eu fui buscar procedimentos estéticos, foi um momento que eu olhei pra mim e vi que não tava legal, né? Eu falei, eu tenho que fazer algo pra melhorar. Não dá mais pra ficar na condição em que eu estou. Então eu já não estava feliz com o que eu via no espelho. E isso, para nós mulheres, mexe muito. Uhum. E quando você chega num ambiente que você é bem recebido, que você é bem tratado do começo ao fim, né? E com os mínimos detalhes. Quantas vezes eu chorei na sala ali com a Ana. Eu também, né? E a Ana chorando junto comigo. Chorando junto. Me aconselhando, falando de Deus, trocando as suas dores, as suas perspectivas. Gente, eu já chorando junto aqui, eu também. Eu comecei a chamar ela de exclusiva, porque na clínica tinha outras meninas que também atendiam, outras esteticistas, né? E
a Ana teve a delicadeza de perceber que o ar-condicionado da sala me deixava com mais frio do que as outras E o clientes. nariz, né? O nariz ficava ruim também, né, Jaque? Tadinha. Exatamente. Aham. E o primeiro gesto dela, mesmo com as manobras que muitas vezes ela Exato. suava para fazer, É. ela dizia: já que você quer que eu pegue uma cobertinha para colocar nos seus pés? Então ela tinha todo esse carinho, essa delicadeza comigo, os conselhos que ela me dava, a forma que ela me tratava, mensagem se estava tudo bem verdade. depois da sessão. É verdade, Né? Ela se né? lembrava do que nós tínhamos conversado, então não era só mais uma cliente, era uma cliente que ela realmente se preocupava em cuidar por dentro e por fora. Ah, Jaque, você é muito especial. Você, pra mim, é uma cliente e se tornou amiga, né? Hoje estamos aqui muito feliz por esse reconhecimento. E saiba que tudo que eu fiz foi por amor e carinho. É isso. Essa é a Ana que entrega e esse amor que eu sinto pela nossa amizade. Obrigada, Ana. A gente Imagina. precisa de mais mulheres assim em todas as áreas. A gente precisa de mais pessoas assim. Humanizar as coisas, sensibilizar as pessoas, né? Eu lembro também que essa mão delicada no momento da aplicação das enzimas. Ai, meu Deus! Conta aí, você lembra? Ai, olha, é que assim, tem muita gente que tem medo, né, das enzimas. E a Jaque tem um pouco, então Só um pouquinho. era um pouco difícil. Mas vamos, Jaque, vamos que vai dar certo. E no final deu certo, né, Jaque? Segurava a maca. Sim. Você não se importa se eu xingar um pouquinho? Não. Fica à vontade, pode xingar. Sim, a E Jaque. fazia a aplicação com É. doçura, com delicadeza. E é por isso que essas pessoas precisam falar, essas pessoas precisam ter voz, precisam ter espaço para refletir isso em outras pessoas. Eu torço muito para que esse vídeo essa live faça a diferença na vida das pessoas. Se fizer de uma pessoa o exemplo da história de vida e da qualificação profissional e humanizada da Ana, Humanizado, gente. eu já ganhei tudo que eu Ah. gostaria de ter ganhado. Ai, Jaque, obrigada. Eu queria agora, Ana, que a gente passasse a falar um pouquinho sobre o procedimento invasivo. Ai, o polêmico, né? Polêmica! Eu ia deixar para o Polêmico. segundo bloco, mas vamos dar uma palhinha já. Polêmico. As esteticistas, você sabe, né? Você como advogada, é uma luta, né? Para nós esteticistas, que temos a nossa profissão tão invasiva, posso falar assim? Pode falar. Posso, né? Tantas áreas, né? Biomédicos, farmacêuticos, dentistas. Respeito demais, não tô querendo criar uma polêmica, viu, gente? Respeito demais, mas é muito... A estética, ela tá sendo muito invadida. Isso, porque não tem um órgão de classe Não, a gente representando. não tem órgão, a gente tem a nossa lei, né? A Lei 13.643 de 2018. A gente tem a nossa lei, a gente tem um sindicato, a Anesco, né? Que tá lutando pelo nosso conselho. Nós não temos ainda, né? Estamos lutando, mas os procedimentos invasivos ainda são um tabu, né? A questão de comprar os fármacos, né? A gente estava falando, os fármacos para a gente que estuda a estética na graduação, do começo ao fim, tem mais dificuldade de adquirir do que uma pessoa que, vamos supor, fez uma graduação de biomedicina, que estudou um semestre de estética, consegue comprar com facilidade. Então, a gente vê essa dificuldade, né, da gente conseguir fazer a compra desses fármacos. A gente consegue, mas com muita dificuldade. Eu falo porque eu agora faço os minimamente invasivos, faço a toxina botulínica, faço a mesoterapia, né, e às vezes é um pouco complicado fazer a compra compro, né, tudo certinho, com a Anvisa, tudo bonitinho, mas eu sinto essa dificuldade, né? E muitos profissionais até falaram, Ana,
é uma pauta, né? Porque é muito difícil, gente. Você mencionou uma lei, Sim. mas a evolução legislativa para a estética está muito lenta, né? Para ter uma ideia, em 2009 surgiu um projeto, né? E aí falando um pouquinho do ato médico, né? O que era exclusividade do médico, Sim. né? Foi vetado, dois incisos foram vetados ali. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas veja, 2009 foi aprovado em 2013 e aí você está trazendo a lei de 2018. Sim. Veja o espaço, né? Então é preciso sim, o sindicato está na luta aí, está buscando um amparo maior legislativo. Precisa sim separar, porque sofrem fiscalizações. Sim. E muitas vezes o fiscal não é preparado. Não, é o que a gente vê muito, que o fiscal não é realmente preparado para fiscalizar esteticistas. É incrível isso, gente. Como pode? Não são devidamente treinados, né? Porque existe a lei nos respalda da técnica, né? E às vezes muitas clínicas são invadidas por isso. Sim, é o mesmo fiscal que ele vai lá no mercado, que ele vai no açougue, ele vai também na estética. Então ele não tem, isso falta também, isso é uma carência muito grande que precisa ser observado. O mercado da estética, ele tem crescido muito, né? E aí cabem as esteticistas, né? Os profissionais da estética, entenderem um pouquinho mais a fundo os seus direitos, a sua lei, buscarem um sindicato com as suas questões, né? Inclusive um auxílio jurídico, se for o caso, para alguns casos pontuais, se resguardar com a sua documentação, né? Contrato de parceiros, né? A ficha de anamnese, por exemplo. Sim, o contrato com o cliente tem que ter muito bonitinho, de direito de imagem, o documento de licença, né, para você poder trabalhar, bombeiro, tudo. Não é porque é uma sala, uma clínica, você tem que ter tudo certinho. Todos os detalhes, você tem que se precaver, né? Você não tem como que você apresenta, como que você comprova que você é esteticista, por exemplo? Então, na verdade, eu tenho uma pasta, né, que se chama pasta sanitária. Quando o fiscal da vigilância sanitária, ele vem e olha essa pasta sanitária. E eu tenho já também o meu certificado da faculdade junto dentro dessa pasta, com todos... Aí eu tenho que ter tudo lá bonitinho, todas as notas fiscais dos meus produtos, dos meus equipamentos, as licenças, tem que estar tudo bonitinho lá pro fiscal da vigilância sanitária vir dar o ok, né? Na sala. Tem que estar, e também as normas, né? Lixo, descarpaque, como que eu faço para fazer o descarte, que nem cada região, a região de Caieiras, antigamente a prefeitura tinha uma empresa que fazia esse descarte dos infectos cortantes, pérfuro cortantes. Agora não, agora a gente paga uma empresa separada, né? Eu pago por mês. E é isso aí, a gente tenta se resguardar dessa maneira. Que nem o meu frigobar, eu tenho que ter uma regra da vigilância sanitária, que eu tenho um termômetro dentro do meu frigobar. Eu tenho que seguir, porque se eu tenho as toxinas lá, eu tenho que seguir certinho a temperatura e manter tudo conforme a vigilância. E não ter alimento, gente, não ter alimento. Pra não ter Deixa a dica aí que tem várias esteticistas seguindo aqui. Pra não ter contaminação. Tá certo. Polêmicas. Ana, quero te perguntar. Ai, meu Deus. Sobre casos que estão surgindo aí na mídia, né? E as pessoas precisam de informação. Sim. Muitas vezes as pessoas olham em um famoso fazendo procedimento, deu certo naquele momento, para ele, mas aí ele chega na sua clínica querendo
O mesmo procedimento. É complicado, porque se a pessoa fez o famoso PMMA, aí não tem o que fazer. Aí é caso de centro cirúrgico, médico cirurgião. Aí não tem esteticista que pode rezar, não vai funcionar, porque uma vez injetado o PMMA, é só cirurgia para tentar fazer a remoção. Infelizmente, foi proibido o fenol, né, pelo caso polêmico que a gente teve. Proibiram o fenol, mas ainda o PMMA, acredito que já esteja para sair a proibição. E mesmo assim a gente continua vendo Sim, casos e casos, né? Você consegue explicar o que é esse PMMA? O PMMA, ele é um plástico, né, injetado para modelação do corpo. Então a pessoa pode injetar ele, se ela quiser, no corpo num todo, né, na face, glúteo. O pessoal faz esse tipo de procedimento, mas não é aconselhado, porque o PMMA, por ele ser plástico, né, ele entra nas fibras, nas células, e não tem como ser feita a remoção. É cirurgia, né, e é retirado o que o médico consegue em várias sessões. Então é muito arriscado. E ainda deixa diversas sequelas. Deixa, né? sequelas. A pessoa pode ficar com dreno, pode ficar com as sequelas de cicatrizes. É bem complicado. Eu já vi caso e é bem triste. Bem triste então não mesmo. façam, não busquem isso. É porque o pessoal vai para um procedimento barato, né? É o que eu falo, gente, não existe milagre na estética. A estética, ela é cuidado. Quando eu vou pegar um procedimento de facial, um botox, que eu vou cuidar de uma pele que a pessoa fala, Ana, eu quero um botox. Eu tenho o meu protocolo de rejuvenescimento, eu faço a aplicação do botox, mas eu entendo que aquela pele às vezes precisa de uma nutrição, aquela pele precisa de um rejuvenescimento, a gente precisa às vezes diminuir um pouco daquela oleosidade. Então eu trabalho nesse aspecto, né, de não só tirar aquelas rugas, mas também tratar a pele, porque o que adianta a gente não ter ruga e a pele tá seca ou oleosa demais e a gente não tem aquele trabalho legal. E aí precisa avaliar também aquelas manchas, né, que são deixadas por acne, até de gestação, né? Sim, tem de gestação isso também. O pós-gestação, né, a sequela da acne, né, que são as cicatrizes pós-acne, as manchas também. A cicatriz pós-acne, a gente pode trabalhar com microagulhamento. Todo mundo tem medo do microagulhamento. Gente, não precisa ter medo do microagulhamento. Ai, temos. Então, tudo que tem agulha. Muita gente tem medo do microagulhamento. Gente, não tenha medo do microagulhamento. A minha técnica, graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum com ninguém. Eu faço um tratamento seguro e tranquilo. Microagulhamento não é pra sangrar, não é as Kardashian, gente. Tem as Kardashian que elas vieram com essa técnica de tem que sangrar, e não é isso. O microagulhamento, ele é seguro, ele é desconfortável, mas ele não é para ter dor e não é para ter sangramento. E a gente consegue fazer a entrega de ativos, né, que é o famoso Drug Delivery, quase que não sai. Mas saiu perfeito. Saiu, e que é essa troca de ativos, né? Só o microagulhamento, ele já faz que todo mundo fala, ai meu Deus, o colágeno. Não, a gente tem os fibroblastos. Se a gente não fizer esse ativo dos fibroblastos, a gente não tem a produção de colágeno. Então, o microagulhamento já faz isso. São injeções, não é milagre. Não é na primeira? Não. Poxa vida, achei que eu ia lá na primeira, já ia sair não. com a minha pele lisinha, não sem é mancha. Um fenol que você passa, arranca a pele toda, não. É com cuidado, é com cautela. Gente, é cautela. É menos é mais na estética. É trabalhar com segurança. É o que eu falo. A gente
estudou muito para entregar o melhor para o nosso paciente. Então, às vezes, a Jaque pode ser que precise de 3 sessões de microagulhamento e tem alguém que precise de 7. Não é uma regra. Só que dentro desse microagulhamento a gente faz uma hidratação, a gente faz uma massagem facial. Gente, tem um conforto, né? Exatamente. É por isso que tem o protocolo exclusivo na sua clínica, porque você avalia cada pele, né? Tem pessoas que nunca cuidaram, não trataram, não hidrataram. Tem quando nós fizemos o peeling orgânico, você me indicou os cremes para fazer a continuidade do tratamento. É porque o skincare ele é fundamental, né? A gente faz o procedimento em cabine, porém você tem que ter o cuidado dentro de casa, né? Se você não tem esse cuidado, às vezes que por meios de poluição, sol, radiação, às vezes o que a gente entregou na clínica, você acaba perdendo no dia a dia. Então a manutenção, o skincare, ele é fundamental. E agora pensando nas mulheres, direcionando mais o nosso bate-papo, você tem percebido, Ana, ao longo de toda essa trajetória, desses atendimentos que você já tem a experiência desde a faculdade, né? Já se dedicando muito aí com a prática. Você percebe que as mulheres estão se cuidando mais? Sim, nossa, o aumento das mulheres se cuidando da pandemia para cá. A gente notou que da pandemia para cá, as mulheres... por não ter tido o contato, o toque físico na pandemia, que todo mundo se distanciou, quando voltou, todo mundo quis ter esse toque, né, esse afeto. Então, aumentou. E eu digo também, o aumento dos homens, né, se cuidando, também aumentou. Tem bastante homem querendo fazer o botox dele, querendo estar com o botox dele em dia, tanto tratamento para emagrecimento também, que é o que eu também trabalho com emagrecimento, tanto o facial quanto o corporal, eu também trabalho, e emagrecimento também é maravilhoso, né? Eu sou uma esteticista um pouco flex ainda, trabalho com os dois. E os protocolos lá da sua clínica, eles são iguais para homens e mulheres? Sim. Os protocolos são os mesmos, né? A gente só vai trabalhar um pouco a questão da gordura, né? A gordura do homem, ele é diferente da mulher, né? Então, a gente às vezes trabalha um pouco mais a intensidade. Aí é por conta da musculatura, o homem também é muito músculo, né? Sim. Então, aí a intensidade, mas o protocolo é o mesmo. E os homens têm procurado muito ou é uma questão ainda que tem muito tabu, tá começando? Não, homens procuram sim, tem bastante procura na clínica. Voltando um pouquinho a falar dos casos famosos, né? Tem também a questão da desarmonização. Sim. Como que funciona isso? Hoje o pessoal tava muito naquilo de ter lábios muito volumosos, né? Muito ácido hialurônico, né? O pessoal tava com ácido hialurônico muito em alta, preenchimento no rosto. E hoje a gente tá vendo que é muito moda também, né? Que 2025 as pessoas estão querendo mais esse tom natural, um rosto mais natural. E fazendo a remoção dessa harmonização. E um estudo que eu pesquisei recente, estão fazendo ressonâncias em mulheres que fizeram preenchimentos na face e estão percebendo que o ácido hialurônico ele não está se dissolvendo como prometido. Então a gente fala, vou fazer a harmonização e daqui a 9 meses, 1 ano ele vai sair. Não, tem estudos, não são todas as pessoas, né? Esse estudo ainda está correndo e está se notando que o organismo não está absorvendo esse ácido hialurônico como era prometido. Mas estão fazendo a remoção hoje em dia de maneira
médica, né? Fazendo a remoção. E o rosto um pouco mais natural. E tem dado certo? Você tem acompanhado alguns casos? Olha, eu acho que tá ficando... as mulheres estão ficando mais naturais, tá ficando mais belo. Entendi. Né? Mais belo. Mais o natural da mulher, eu acho. Tá ficando aquele glamour que as mulheres têm. Não aquela coisa exagerada, robotizada, né? Sim. Tá todo mundo com o mesmo rosto. Eu não tenho harmonização. E se for para mim fazer, vai ser minimamente, mas não tenho ainda. E acho bonito quem faz, mas sem exagero, gente. É uma opinião minha. Tudo que é exagero. Exagero eu não acho legal. E para mulher gestante, tem algum procedimento que é possível? A gestante, no meu espaço, a mulher, ela fica mais sensível, né? Então, o que a gente pode fazer? Com o pedido médico, a gente consegue trazer o conforto para a mulher gestante, através da drenagem. A drenagem linfática é maravilhosa, né? Trabalha o sistema imunológico, estresse. Eu sou fã da drenagem, tô com uma técnica nova, que te convido a ir no meu espaço. Com certeza, só falar a data. Usufruir dessa técnica nova, que trabalha muita respiração, né? Que é fantástico. E a gestante, a gente consegue trazer esse conforto. Porque, gente, eu fui mãezinha no verão e não é fácil. Os pés incham muito, dor nas costas. E com a drenagem, a gente consegue trazer esse conforto para a mãe. E também, né, no meu espaço eu tenho uma limpeza de pele também exclusiva para gestante, sem nenhum tipo de ativo que vá prejudicar as mãezinhas. Então, meus produtos são livres de trietanolamina, então eu consigo trabalhar qualquer tipo de pele tranquilamente. Então, é só ir lá. E o procedimento mais adequado, podemos assim dizer, seria a drenagem. A drenagem linfática para mãezinha. A limpeza de pele a gente pode fazer, uma hidratação facial a gente consegue fazer. Nada que é ligado na tomada a gente pode fazer na mãe. Certo. Nada. De restante a gente consegue trabalhar bem. Então, fala o seu @, para o pessoal que quer seguir, conhecer a sua clínica. Gente, segue lá meu @, eu tô em Caieiras. Meu @ é o anapaulaestética.pele. O meu número eu não sei decor ainda, é 11 9 15 28 90 37, só me chamar no WhatsApp. No meu WhatsApp tem o meu catálogo, tem lá meus procedimentos, tem valores também. Mas gostaria de selecionar uma seguidora? Como que eu posso falar? Uma seguidora que tá aí acompanhando a nossa live e que vai ficar até o final, mas tem que estar seguindo. Tem que estar seguindo. Tem que ficar até o final. Pra quê, Ana? Para ganhar um procedimento, aí a gente consegue ver se quer uma drenagem exclusiva, se quer uma limpeza de pele exclusiva. Olha que legal, produção aplaudindo aqui, pode aplaudir, produção, Mas tem que seguir a Ana, tem que seguir a Rádio Moratense, viu? Tem que seguir o nosso perfil também, tem que a gente vai conferir, né? Isso tem aí, que estar seguindo os 3 e ficar até o final, porque a gente vai colocar uma palavrinha-chave. Conta mais. Isso. Aí vamos colocar uma palavra-chave aí nos comentários? Então, quem comentar pele, a gente vai selecionar, né? A produção, né? Vai selecionar. A produção vai olhar a primeira pessoa que comentar pele, #pele. #pele, é isso aí, gostei. Vai ganhar um procedimento que aí é só entrar em contato comigo. Eu vou pedir pro pessoal deixar meu contato. Entra lá no meu Instagram e a gente conversa e a gente vai presentear com o procedimento. Aí a gente avalia e a gente escolhe ou a limpeza ou a drenagem. Você vai gostar. E no meu espaço tem estacionamento, viu, gente? Porque sensacional! Caieiras é complicado. Caieiras é zona azul.
Caieiras é muito Zona Azul. Então, tem estacionamento no meu espaço, tá, gente? É só ir lá. Você viu como essa live está incrível? Incrível. É só pra vocês isso daí, mas olha, tem que ficar até o fim, tem as regrinhas, viu? E é pro primeiro que comentar aqui, estiver seguindo, a produção está olhando, né, produção? Tá de olho aí, maravilha. Então, seguindo aqui, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre esse presentão que a Ana trouxe pra nós aqui. Isso aí. E o pós-operatório? Ai, o pós-operatório é legal, hein? É? Ai, não gosta quem tá passando por ele, né? Olha, gente. Vamos ver o lado bom do pós. O pós-operatório, nós da estética, a gente pode trabalhar tanto antes quanto depois. Então, a gente já pode trabalhar. Vamos supor, a pessoa vai fazer uma lipo com uma abdominoplastia. Então, a gente já pode preparar essa pele antes, faz a cirurgia e o pós-operatório, eu entro em contato com o médico também, converso com ele. Tudo que é feito de pós-operatório é junto com a equipe médica e a gente trabalha em conjunto. Então, eu tanto trabalho home care, vou até a casa da pessoa, quanto quando ela já estiver recuperada, aí ela vai no meu espaço. Mas é fantástico, gente, é fantástico. Que medo. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho? Dá, porque a pessoa tá com dor, a pessoa tá com muita dor. Então, a gente tem que ter esse tato, esse carinho, essa paciência, tem que ter muita paciência. E aí você, para acalmar quem tá nessa situação, né? Sim. E precisa buscar esse auxílio. Sim, a gente tem que dar o suporte, né? Bom, na faculdade de estética a gente tem psicologia, então a gente tem esse cuidado também com a pessoa que está passando por esse período de pós-operatório. Então, a gente tem as semanas, né? Cada semana a pessoa tem uma reação. Então, a gente vai lidando com ela. E também, toda cirurgia pode ter as suas intercorrências, como não. Cada corpo é único, cada ser é único. Então, a intercorrência pode acontecer. Isso é normal. Eu vou ler aqui pra vocês, mas eu prometo que eu vou ser bem breve, tá? Que é para nós entendermos uma alteração que eu comentei no primeiro bloco a respeito do projeto de lei lá de 2009, que depois teve alguns vetos. Na época, a presidente Dilma Rousseff que vetou, né? Porque teve um debate. Se vocês procurarem, é isso que eu quero, é fazer vocês irem lá, consultar e confirmar. Por isso, direito e ordem, agora com a estética também. Sim. E faz todo sentido, porque, Ana, dizia o seguinte, o trecho vetado, que são atividades privativas do médico, tá? A invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos. Isso. O que a gente usa na estética, a gente não quer invadir a área médica, né? Até então eu já escutei, né? Se você não gostou, vai reclamar com a Dilma lá, né? Já ouviu isso? Já ouvi isso. Se não gostou, vai reclamar com a Dilma. Mas nós da área da estética, a gente não quer problematizar invadir a área médica. Gente, a área médica é a área médica. A gente não quer esse problema. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E o que a gente faz é minimamente invasivo. Então, quando eu vou fazer uma aplicação de enzimas no abdômen, eu sei o que eu tô fazendo, eu estudei. Agora, se você vai em alguém que fez um cursinho de final de semana e coloca a sua vida em risco, aí não tem lei que vai respaldar ninguém, né? Exatamente. Então, olha, gente, faça procedimentos com esteticistas formadas, tecnólogo, graduação. Mas, gente, tem o caso do fenol. O rapaz morreu por uma imprudência.
ele era reativo ao fenol cardíaco. Então, ela arriscou. Então, não quero polemizar isso, não quero estar falando mais sobre isso. Mas ela não tinha um mínimo de capacitação. E na faculdade de estética, a primeira coisa que a gente aprende é: esteticista não aplica fenol. Fenol é centro cirúrgico, é hospital, é exames igual uma cirurgia plástica. É feito toda a bateria de exame, é sedação, é um procedimento e caro também, né? É um procedimento muito caro, é de 30 a 50 mil para cima. Agora a área médica tá com revolta, né? Porque o fenol foi proibido. E com razão, né? E com razão. Mas a gente precisa falar, sim, Ana, que é para conscientizar. Sim. Não é qualquer placa, não é qualquer pessoa, Sim. né? Que a gente vai confiar a nossa pele, a nossa Sim, integridade, a nossa o toque. vida, né? A gente, Exatamente. é que nem quando uma pessoa deita na minha maca, é uma vida. Eu tô cuidando de uma vida ali. Então, eu tenho que ter o máximo de responsabilidade. Além de eu ser boazinha, sou legal, mas eu sou muito responsável, gente. Se eu vejo que a pessoa não pode, que nem eu já recebi uma cliente que tava com uma alergia. Ah, não, mas eu quero fazer a drenagem. Eu falei, eu não vou fazer, porque eu não sei que alergia que é. E se nessa drenagem, a drenagem ela é sistêmica. E se eu levo essa drenagem para onde não pode? Se eu levo para a cabeça dela, e aí? Ela convulsiona, e aí? O que eu faço? Então, não, eu preferi não fazer, ela melhorar com um pedido médico para ela retornar. Retornou, ok, depois foi sucesso, a gente fez o tratamento e deu tudo certo. É o carinho e a ética, E a né? ética. Não é trabalhar só... Pensando no dinheiro. Não, porque a gente faz nosso juramento, né? Sim. Eu jurei, eu fiz o meu juramento. Então, é a minha vida, é a minha responsabilidade que tá ali. E toda a história da sua vida Sim, para construir pra aonde você chegou e ainda vai chegar, É, né? verdade. E também cabe ao cliente, É. né? Contar a verdade, Na não ficha. omitir. Não, gente, não omitam nada na ficha de anamnese. Porque cada detalhe que vocês colocam ali é de suma importância. Um ativo, vamos supor a toxina botulínica, tem várias marcas. Eu vou pegar uma marca que tem albumina. Aí você me fala lá, tem alergia? Não. Aí depois, nossa, tem alergia a ovo. Putz, e aí? A toxina botulínica, ela dura 6 meses. Imagina Nossa. eu marcar aqui a toxina botulínica, você vai ficar com uma bolha no meio da testa. Exatamente. E também uma questão jurídica, viu? Sim. Meninas esteticistas que estão aqui acompanhando, precisa ter assinatura. Sim, Viu? contrato. Não é só... Não, mas até na folha de anamnese. Na né? ficha. De repente fez algum microagulhamento, Aham. né? E é interessante até colocar na ficha, vou deixar a dica aqui para vocês, colocar na anamnese, uma pergunta se a cliente tem animal de estimação. É verdade, ótimo. Porque a gente fala, né? Fez o microagulhamento, não pegar no bichinho por 4 horas. Porque é onde a pele ainda ela vai estar muito sensível e aberta, né? Porque a gente faz microlesões. Então, pegou no bichinho, colocou a mão no rosto, aí você vai estar fazendo uma contaminação. E, além disso, se ela percebe e corre higienizar, a depender da forma que ela vai higienizar, ela pode causar algum tipo de dano. Um dano, isso. Né? E responsabilizar de alguma forma, tentar responsabilizar a Sim. clínica. Então, se você já
providenciou essa por antecipação, colocar, não tem um padrão da anamnese, Não. mas existem algumas formas de você se proteger. É claro, nunca vai substituir o contrato, que deve ser bem feito. Sim. E ambos devem ser assinados. Não adianta nada o preenchimento sem assinatura. E a documentação com foto, né? Porque, vamos supor, você tira a foto antes do procedimento. Aí a cliente volta, olha, apareceu essa mancha aqui, mas aí você fala, mas o que você fez? Às vezes ela tomou um sol, ela não te falou, foi pra praia. Você tem como se respaldar e falar, olha, mas antes do procedimento aqui na foto, você não tinha essa mancha. Então, é documentação, gente. Foto é documentação. Não é só por tirar a foto, não. Perfeitamente. Uma outra curiosidade, Ana, com relação à pressão. Pressão. Isso, a pressão alta, por exemplo, ou até mesmo a baixa, que é uma pergunta, ela vai influenciar na omissão dessa informação, por exemplo, em algum procedimento? Então, na ficha de anamnese, a gente já faz essa pergunta, né, da pressão. Então, só que varia muito, que nem hoje tá muito calor. Aí a pessoa fala, Ana, hoje eu não tô legal. Então, é muito interessante você já ter um aparelho para aferir a pressão da pessoa e você vê. Se a pessoa não tiver legal, você, vamos fazer uma próxima vez. Hoje sua pressão ou tá alta ou tá muito baixa. Vamos evitar. Gente, menos é mais. Menos é mais. Vamos evitar de pôr a vida em risco. Mas na ficha de anamnese, eu já pergunto se a pessoa faz uso de medicamentos. Aí ela já me fala se ela usa o medicamento de pressão, diabetes, colesterol. Então a pessoa tem que colocar sem mentir. Exatamente, é pelo seu próprio bem, né? Sem mentir. É um documento, né? Se é mentir, também acontecer alguma coisa, aí coloca a culpa na tadinha da esteticista. Exatamente, porque já teve casos, né? Já foi noticiado. E a gente vê por aí também, às vezes não é noticiado, mas a gente toma ciência de que pessoas passam mal dentro da sala. Sim, né? Passam. Aí a gente tem que correr pra Jaque, né? Aí a doutora tem que se virar. Tem que se virar, mas se vira de uma forma tranquila. Por quê? Porque orientou antes. Sim. Faça o documento redondinho, com a orientação jurídica adequada. Isso. Que aí, se acontecer, porque você trabalhou no preventivo, se acontecer algo, a reparação de algum dano será muito menor. Sim. Infelizmente, por falta de conhecimento, eu já vi clínica ser fechada para pagar indenizações, né? Que se tivesse trabalhado no preventivo, talvez sequer iria pagar, iria ter alguma responsabilização. Mas nós estamos aqui para levar para você esse conhecimento e você não vai passar por isso, porque agora você está conosco. Sim. E sabe como montar uma boa ficha de anamnese, né? Sabe que precisa ter um bom contrato. E você vai consultar aí o advogado da sua confiança. Mais um ponto que foi vetado pela presidente na época, que dizia o seguinte: invasão da pele só compete ao médico. Invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção, punção, drenagem, instilação. Então, com ou sem o uso de agentes químicos ou físicos. A lei é de 2009, né? 2009 foi escrito o projeto, vai pra lá, vem pra cá, vários órgãos se manifestando. Sim. Aprovado em 2013, vetando esses trechos. E assim, hoje tem bastante procedimento. Tem um procedimento que eu não me recordo o nome agora, que a gente faz a retirada do sangue da pessoa, faz essa separação do plasma e esse plasma injeta para fazer uma harmonização, vamos supor, no glúteo. Porque o plasma da própria pessoa, a rejeição ela é muito menor. Então, quem está fazendo isso mais agora são biomédicos
dentistas estão fazendo esse tipo de procedimento. Esteticista não faz. Esteticista não tá fazendo. Então, o que a esteticista tá fazendo? Botox. Algumas estão fazendo preenchimento labial, mas esses invasivos é muito difícil, é bem mais difícil. Muito bem. Com tudo isso, já polemizamos, já falamos das famosas, de procedimentos da clínica da Ana. Ana, incrível. Obrigada por compartilhar essa história. Eu que agradeço. E caminhando para o final, eu quero saber se tem regras, tá? Para o pessoal que tá aqui, a gente tem muito esteticista, tem muita amiga. Tem alguma regra para o brinde? Não, quem conseguir lá for rápida e colocar lá o hashtag pele, consegue. Se inscreve no canal. E segue lá o meu Instagram também, né, gente? Fala o arroba de novo. O arroba é anapaulaestetica.pele. Se inscreve lá também, que aí a gente vai organizar certinho aqui com a produção. Quem seguir, comentar... E aí a gente faz esse sorteio aí pra dar um procedimento. É isso aí. Produção, a gente faz live? Uma outra live pra falar o resultado? Pode ser. A gente faz uma outra live no Instagram pra divulgar o resultado. Tá bom. E pra acompanhar esse dia incrível que vai ser com esse brinde que a Ana nos presenteou aqui. Uhum. Ô, Ana, pra gente encerrar, eu queria que você contasse pra nós, se se lembra de algum caso que te tocou, algum atendimento que te emocionou, alguma história dentro da estética, e em qualquer sentido, ainda que não seja com cliente, mas que seja ali na época dos seus estudos, da sua preparação? Sim. Eu tive uma cliente que ela ganhou bebê, né? E ela foi para a clínica para fazer os procedimentos, né? E ela não tinha tempo. E eu como mãe, né, e o bebezinho chorando, e eu falei, meu Deus, e agora? E a gente vai fazer criolipólise. E a gente fez a crio e o bebê queria mamar. E eu falei assim, meu Deus, e agora? O bebê quer mamar e eu coloquei as placas. E assim, foi rápido. Eu falei assim, não, vou colocar esse bebê para mamar. Eu falei assim, vem aqui. Arrumei as placas, coloquei ela numa posição confortável. Eu falei assim, agora você vai dar uma mamar pro seu bebê. E não é porque ela é mãe que ela não pode se cuidar. Por que não? Ela pode se cuidar sim. E eu incentivo muito isso, de você ser mãe, de você estar passando por alguma dificuldade. Nós da estética, nós somos isso, nós somos um filtro, né, também, muitas vezes. A gente tá lá também para escutar. E eu me identifiquei muito com ela, porque quando eu ganhei o meu filho, eu não tinha tempo para ele. E ali eu pude doar um pouquinho. Eu falei, não, por que não? Ela ia fazer uma única sessão lá. Eu falei, por que não? Ela não está com o bebê dela. Então, aí eu ajudei, o bebê mamou, a gente terminou a sessão, foi tudo bem. E isso me tocou muito, eu lembro disso, assim, com o maior carinho, deu tudo certo. Ela ficou feliz, ela ficou muito feliz. E é isso, sempre ter essa humildade e humanização, né? Ter esse atendimento humanizado. Mesmo que eu não trabalhava nessa época ainda no meu espaço, mas eu procurei dar o meu melhor, como eu falei, né? Eu procurei estar ali dando o meu melhor, não sendo só uma funcionária, mas trabalhando na empresa como se ela fosse minha. Então eu me dediquei, assim como eu sempre faço na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, nas horas vagas, se alguém tá doente, sou enfermeira. Filha, que o pai tá super apoiando. Meu pai é um amor, meu pai e minha mãe tem muito a agradecer, meu esposo, a minha família inteira, minhas irmãs, a você que me deu essa oportunidade, a equipe toda, que todos me acolheram aqui, foi muito maravilhoso.
Muito obrigada. Nós que agradecemos. Quero agradecer a você pelo seu tempo, pelo seu carinho, por curtir, comentar, compartilhar, por participar de todas as formas aqui conosco. Ana, mais uma vez, obrigada. Era isso que eu queria, essa essência de uma mulher de sucesso, assim como você. Galera, obrigada. Obrigada. Uma ótima noite a todos. E quinta-feira tem mais, hein? Segue lá. Tchau. Tchau, tchau.